super bom dia, começando o programa de hoje com essa belíssima imagem da Orla do Porto, feita hoje pela manhã. Olha que nascer de sol, que imagem fantástica, feita hoje bem cedinho, lá na Orla do Porto, o sol nascendo lá no horizonte, muito legal. E tem gente se exercitando aí na Orla do Porto, né? Os parques estão fechados, pouquíssimas as opções que sobram para as pessoas fazerem exercício aí fora dos parques que estão, infelizmente, mas mesmo com os parques fechados, tem muito parque sendo invadido, se assim podemos dizer, por pessoas que querem se exercitar. Por falar em coisas paradas, Cuiabá e Várzea Grande continuam em quarentena por mais 7 dias. A decisão foi tomada e de 7 em 7 nós já estamos chegando a um mês e daqui a pouco nós chegamos em dezembro, de 7 em 7 dias com essa paralisação. E o comércio que vai fechar, o comércio que vai sofrer com essas decisões que geralmente estão chegando via justiça. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre este e outros assuntos referentes. Mato Grosso tem mais de 31 mil mortes, 31 mil casos confirmados de coronavírus e 1.235 mortes. São 31.717 casos, 1.235 mortes registradas até aqui. Daqui a pouquinho a Geisiane Lemes vai trazer todos esses números para a gente aí. Hoje nós vamos falar de finanças aqui no programa, vamos entrevistar a economista Eliane Metzner, ela que vai falar aí sobre o que fazer em tempos de pandemia. Já está com a gente aí a Eliane. Eliane, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no programa, tá bom? Queremos as suas dicas preciosas do que fazer em tempos de pandemia, tá bom? Então prepare-se que já a gente vai conversar sobre isso. Na música vamos ter uma entrevista com a Thay Rodrigues, ela que é produtora musical, cantora, participou recentemente de uma competição, quase chegou à final, né? Mas pra gente você ganhou, viu, Thay? Então você é vencedora, é uma super vencedora que vai fazer uma live em prol dos músicos que estão passando dificuldade por conta da pandemia, que é um setor que vocês sabem que fechou, né? Parou praticamente, então as pessoas estão se mobilizando e a Thay vai fazer uma live, a gente vai falar sobre a live da Thay daqui a pouquinho e ela vai encerrar o programa de hoje cantando pra gente. Então hoje tem música boa aqui no nosso programa, né? Mais um dia de música boa para você que acompanha sempre o nosso programa. Sexta-feira chegou, 17 de julho. Vamos olhar no nosso site? tvmaisnews.com.br, tvmaisnews.com.br é o site que você acompanha todas as notícias. Eu tenho uma notícia que eu quero até que sirva aqui de alerta para todos nós. Essa notícia aqui, ó, escrivã policial morre eletrocutada ao tocar em extensão enquanto carregava o celular em Cuiabá. Então, nossos sinceros sentimentos à família da Néria Regina dos Reis Carvalho, de Campos Padilha, de 42 anos. Ela trabalhava na Deletran, Delegacia Especializada de Trânsito, e foi vítima de uma descarga elétrica na residência dela quando ela foi pegar o celular. Então, portanto, o corpo dela foi encontrado por familiares que foram até a casa após tentarem contato por telefone e não conseguirem resposta. A equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa, DHPP, e a perícia oficial da Politec estiveram no local e encontraram uma extensão elétrica com os fios expostos, onde a vítima esbarrou e sofreu a descarga elétrica. Ela teria saído do banho e deixado o celular carregando nessa extensão, de acordo com o sindicato da categoria que está acompanhando também as investigações. Néria atuava como escrivã de polícia há 19 anos, trabalhou em várias unidades, era uma pessoa muito querida. Nossos sentimentos aí a família da Néria, a Larissa, né, que era prima da Néria, e todos aí e a Néria deixa um filho, né? Não é isso, Juarez? Sim. Deixa uma filha, é uma filha ou um filho? Um filho, né? Ela havia perdido a mãe recentemente, vítima do coronavírus. Portanto, é uma situação, né? A família que já vinha de luto, agora mais um luto na família, nossos sentimentos. Voltando ao nosso site, volta lá um pouquinho. Mendes explica a não abertura de hospitais de campanha, diz que sobram leitos de enfermaria e faltam médicos. Mato Grosso tem os números do coronavírus, você acompanha sempre que você quiser ficar bem informado a respeito dos números, você acompanha aqui no nosso site. Tem o meu artigo, Minha Vida é um Filme, é um novo artigo que eu escrevi essa semana.
onde eu falo aí sobre as escolhas que a gente faz na vida, né? Então, as escolhas são muito importantes, então eu faço uma analogia em relação a um filme e como que você escolhe os elementos que você vai contar a sua história. Então, vale a pena a leitura, um artigo curtinho, bem de fácil leitura, tá aí para você, tá bom? tvmaisnews.com.br é o nosso site, o site onde você fica sempre muito bem informado e é onde você pode acompanhar também o nosso programa. É só clicar aqui, ó, ao vivo na telinha, ele vai abrir um pop-up ali e você assiste no celular, assiste no seu tablet, assiste em todas as plataformas, assiste no seu computador, no seu PC, no seu notebook, tá bom? É muito simples, muito fácil de você acessar. Lembrando que nós estamos ao vivo também no Facebook e, é claro, pelo canal 17.1. Geisiane Lemes, nós já teremos daqui a pouquinho aqui os números do coronavírus, ou já temos? Já temos, Luiz, bom dia para você, bom dia para você que acompanha o nosso programa. Só falando um pouco aqui desse seu artigo que você falou aí, né, sobre esse filme. Se a gente parar para pensar, cada pessoa que está vivendo essa fase de 2020 já tem um filme para contar também, né? Já tem uma história, já tem muita coisa para a gente contar desde quando começou 2020. Nós já estamos agora na metade de julho e parece assim que foi tão intenso que já foi um ano inteiro. Você não concorda, Luiz? Quase um filme de terror, na verdade, né? Porque a gente não esperava tamanha... São muitas histórias, né? E não esperávamos essa pandemia e principalmente esse número de mortes, pessoas que estão nos deixando, histórias que estão deixando de ser escritas, né? Filmes que estão chegando ao fim. E aí? É desesperador, né? 2020 entra para a história, de fato, da humanidade com essa pandemia que tem dizimado a nossa população. Isso mesmo. Vamos começar então falando sobre essa questão da quarentena, né? A Prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande acataram aí o pedido do Ministério Público Estadual de Mato Grosso. Então, a quarentena coletiva vai continuar por mais 7 dias, então até o dia 23 de julho. Cuiabá e Várzea Grande, na prática, não deve funcionar os comércios. Não deveriam, né, Luiz? Porque nós sabemos aí que tem muitos comércios que estão funcionando, alguns de portas fechadas, estão funcionando os comércios essenciais, que na lista do decreto municipal são 53 segmentos de comércio que são essenciais, então por isso tem muita gente na rua. Os números de casos continuaram aumentando durante essas 2 semanas, principalmente nesse período que a gente está com essa medida de quarentena coletiva. E uma mudança que teve nesse comportamento durante esse período, que foi registrada, é com relação às pessoas que continuam não respeitando as medidas de segurança, as medidas principalmente de utilizar máscara, máscara de proteção, principalmente em lugares públicos, mercados que estão funcionando em bairros. Lá em Várzea Grande teve uma loja de venda de veículos que foi flagrada vendendo os comerciantes dentro da loja. Então tudo isso faz parte desse novo normal, né? Tem um decreto, mas nem todo mundo está cumprindo. Inclusive, a Juscemat divulgou uma informação sobre a consequência dessa pandemia já nos comércios. Esse levantamento da Juscemat mostra que 14% de empresas já fecharam as portas nesse primeiro semestre. E isso não inclui o microempreendedor individual, apenas empresas. Nós temos os relatos de lojas de shoppings que fecharam as portas, abriram nesses últimos anos e também fecharam as portas. Então, tudo isso é um pouco, Luiz, da consequência, é um pouco do que está acontecendo devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. E o número de casos aqui no estado de Mato Grosso continua crescendo. Nós vamos mostrar agora no painel. Ontem a secretaria... Só antes da gente mostrar os números, eu queria fazer um exercício com você aqui. Vamos mostrar a imagens. Hoje nós já estamos com as imagens da CEMOB. Maravilha. E eu gostaria de mostrar a imagem da Avenida Fernando Corrêa da Costa neste momento. Dia de quarentena. Dia de quarentena, 11 horas e 11 minutos. Vamos ver como é que está a Fernando Corrêa da Costa. Só a Fernando Corrêa. Seleciona a Fernando Corrêa aí para a gente mostrar como que está a situação nesse momento. Apesar que tem ali a perimetral também, a Miguel Sutil, eu vi ali no cantinho. Zé, dá uma mãozinha lá pra gente lá. Dá uma trabalhada lá. Temos a Avenida Miguel Sutil também, que eu vi ali
está com muito carro, muita gente. Vou mostrar para a gente. Bota uma avenida no ar aí, pelo menos uma avenida, só para a gente ver como é que está o movimento. A ideia é essa, é simples. Qualquer avenida, pronto. Vamos facilitar. Isso, coloca aí. Olha aí o movimento. Ali tem o viaduto do Despraiado. Você percebe que tem um movimento, as rotatórias, olha aí, essa aí é a Avenida Miguel Sutil. Não, essa aí é a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Ali com o viaduto do... É o viaduto da UFMT, né? Você vê que o volume de pessoas do Despraiado... Não, Despraiado não. Ali é o viaduto da UFMT. Agora ele vai derivar lá para a Avenida Fernando Corrêa. Olha, você vê aí que agora 11 horas, olha o número de carros na Avenida Fernando Corrêa. Isso aí é quarentena? Essa é a quarentena que a justiça quer que aconteça? Eu não estou vendo muita quarentena aí não, estou vendo o movimento. Olha lá o movimento ali, ó, no semáforo ali. Tem gente vindo do bairro, tem gente indo para o centro, tem gente vindo para o bairro. Tem um movimento muito grande, né, Gesiane? Tem. Em vários pontos de Cuiabá, em vários bairros de Cuiabá, tem movimento, principalmente depois do toque de recolher. Lembrando que o toque de recolher, né, Luiz? Ele começa a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. Então, assim, os comércios estão, principalmente distribuidoras de bebidas à noite, estão trabalhando de alguma forma, elas estão conseguindo vender. Não que nós somos contra, eu não estou falando que eu sou contra a abertura de comércio, mas eu estou falando em questão de medidas que foram tomadas para tentar diminuir o número de casos que vem crescendo muito nessas últimas semanas. A Prefeitura Municipal de Cuiabá mesmo divulgou, em uma semana, Cuiabá teve 1.400 novos casos confirmados, então é um número muito alto, não é tempo de levar na brincadeira. Então, assim, essa flexibilização, o que as pessoas precisam entender? Foi flexibilizado algum segmento, algumas vendas, principalmente do delivery, para que não tenha o fechamento total. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de ter essa flexibilização, porque se fechasse totalmente, aí sim ia ser mais complicado para nossas vidas, né, Luiz? Eu estou vendo esse painel aqui e aí me pergunto assim, né? Taxa de ocupação de UTIs, 92%. Só que tem 85 pessoas numa fila aguardando vaga na UTI. Não dá para entender essa fila dessa UTI, que a Defensoria diz que entrou com 80, são 85, né? 85 são pessoas que estão com liminar já emitida pela 85 Justiça. 85 liminares e nós temos 92% de taxa de ocupação. Ou seja, existe ou não existe vaga nas UTIs? Então, é bom que o governo do estado divulgue, então, quais são os locais que tem a vaga disponível, né, Luiz? Para que a pessoa saiba onde tem vaga disponível de UTI. Porque nós temos aqui até o presidente do TCE, que o presidente da Assembleia Legislativa, ele está com o pulmão comprometido e ele foi fazer tratamento em São Paulo. Tem pessoas que estão indo fazer tratamento em Campo Grande, porque não há UTI aqui no nosso estado. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde voltou a divulgar os 10 municípios que estão com os maiores casos de Covid. Até uns 3 dias atrás, os boletins só estavam mostrando os números, Luiz. Então, o Mato Grosso agora está com 31.717 casos confirmados, 15.018 casos recuperados de Covid-19. São 1.235 óbitos que foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde. Como a gente mostra aí, a taxa de ocupação ontem estava em 93, né? Mais ou menos. 93 e hoje abaixou para 92. E os 10 municípios que estão com maiores casos de Covid são Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Tem uma lista aí, tem a lista aí. Inclusive, a Secretaria divulgou quais são esses municípios. Nessas tarjas aí eles mostram quais são os municípios que estão com risco muito alto de contaminação e risco alto de contaminação. Aqui vale uma reflexão. Risco muito alto. De todos aqui, risco alto está em Querência, Matupá e Sorriso. Todos os demais, risco muito alto. Agora, por que não está tendo quarentena em Lucas do Rio Verde, em Rondonópolis, em Primavera do Leste, em Cáceres, em Sinop, em Peixoto?
em Pontes de Lacerda, em Guarantã do Norte, em Sapezal, Matupá, Mirassol do Oeste, Campo Novo dos Parecis. Porque se um dos critérios é que o risco muito alto de contaminação, esse seja um dos critérios para a Justiça pedir a quarentena, então peça a quarentena de todos esses municípios, e não apenas de Cuiabá e Várzea Grande, que a capital e Várzea Grande acabam pagando por todo o estado de Mato Grosso. E nós já vamos para um mês agora de quarentena, né? Quase um mês já que nós vamos para a quarentena. Inclusive, estamos aqui, foi 15 dias iniciais, mais 7 dias. Mais uma semana, e agora mais uma semana. 4 semanas. 4 semanas já. Vamos ficar um mês de quarentena, correndo o risco de daqui a um mês, o juiz vem e assiste imagens como essa que a gente está mostrando aí da Avenida Fernando Correia, das demais avenidas da cidade, que não param, as pessoas não param em casa. Aí o que acontece? Aí vai falar que vai ter que ter lockdown. Né? E o lockdown não vai funcionar também, porque as pessoas não estão parando em casa. As pessoas precisam se conscientizar que estamos vivendo em cidades com risco muito alto de contaminação e que o número de vagas em UTI hoje é de 92%. A taxa de ocupação das UTIs é de 92%. Ou seja, se você precisar, talvez você não consiga uma vaga na UTI. Isso mesmo. Inclusive, a preocupação maior de Cuiabá, tanto que o prefeito Emanuel Pinheiro tinha pedido que os outros municípios também tomassem essa medida de lockdown, de quarentena, para que esses municípios também não tivessem tantos casos e viessem para Cuiabá. Ontem, em Várzea Grande, por exemplo, os comerciantes, eles fizeram um manifesto nas ruas contra a prorrogação da quarentena coletiva. A gente tem um vídeo aí para mostrar dos comerciantes manifestando lá. Queriam que não prorrogassem a quarentena coletiva, mas não foi possível, né? Então, isso aí foi alguns comerciantes que eles fizeram uma carreata como forma de protesto para que reabrissem os comércios em Várzea Grande, que também está de quarentena igual Cuiabá. Eu recebi a notícia aqui, Luiz, do repórter Caio Dias, que ele publicou agora no nosso site uma matéria que a prefeitura abriu mais 20 leitos de UTI. Ele acabou de publicar essa informação. Na sexta-feira, anunciou hoje isso? Foi agora. Ele acabou de publicar essa notícia que a Prefeitura de Cuiabá passou essa informação agora. Pois é, esses leitos estão prontos desde domingo. E agora vai começar a funcionar. Desde domingo estão prontos. Ao total são 40 leitos. São mais 20 então? Mais 20 até. São aqueles 20 de domingo Isso, mais 20, e mais 20. Tá certo. Então são 40 leitos. São 40 leitos. Porque domingo abriram 20 leitos. Aí agora mais 20. Pelo amor de Deus. Então Cuiabá tem mais 40 leitos. Eu fiquei agora desesperado, que só faltava essa, né? Inaugura, deixa pronto domingo e vem entregar sexta-feira, uma semana de então, o quê? E esses leitos que foram entregues na segunda-feira, os 20 leitos, eles ficaram ocupados em 24 horas. Então vamos ver esse daí. Pelo menos vai ter, se tem 85 pessoas na fila de espera, 20 pelo menos vai conseguir ter uma internação aí na unidade de Cuiabá. Pela manchete aí já tirou 9 pacientes da fila, né? Tem mais gente então. Tem mais gente. Cuiabá, Luiz, ele está agora com quase 7 mil casos confirmados de Covid-19. Tem 6.964 casos confirmados de residentes e 1.680 de não residentes. E na rede hospitalar há 332 pacientes confirmados com Covid-19. O número de óbitos já está quase 400 de residentes, são 395 óbitos de residentes e 203 de não residentes. Ontem, Cuiabá registrou 30 óbitos por conta da Covid-19. 30 pessoas morreram por Covid, moradoras aqui da nossa capital. Então, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, cuidando de mim, você cuidando de você, para que esses números não venham aumentar mais, como estão aumentando todas as semanas, né, Luiz? Gisele, você percebeu que está havendo uma queda nos últimos dias? Parece que a gente chegou no topo
e houve uma queda, hoje que subiu um pouquinho, sim, mas geralmente nós estamos ficando abaixo de 1.000, né? Sim, comparado à semana passada, que foi assim assustador, né? Nós tivemos aí 1.600 casos em 24 horas, nessas últimas semanas está tendo uma queda. Mas não significa que nós podemos relaxar ainda, né, Luiz? De maneira alguma. Aliás, essa palavra não cabe no nosso dicionário, no nosso vocabulário, porque relaxar significa perder a guerra contra esse vírus que chegou de maneira tão de surpresa que, como o Dr. Marcelo Sandrin falou ontem, é uma tentativa de acerto diária, né? Ninguém sabe ao certo o que fazer, onde que isso vai parar, como fazer. Então, são tentativas, e tentativas que, em sua grande maioria, estão dando certo, mas tem muita coisa que não dá certo também, mas precisa ser testada. A gente não estava preparado, a humanidade não estava preparada para viver essa pandemia. Isso mesmo. E agora a gente vai mostrar agora, Luiz, uma matéria da repórter lá de Goiânia que mostra sobre a reclamação que as pessoas têm sobre as pessoas que estão frequentando os parques públicos. Abriram os parques, mas tem gente que insiste em caminhar sem a máscara de proteção. Vamos ver no VT. Mesmo com as recomendações de ficar em casa e praticar o isolamento social, muitos goianos aproveitaram o domingo para curtir os parques da capital. Aqui nesse parque, que fica no setor Bueno, algumas pessoas ainda estão resistentes quanto ao uso da máscara de proteção. Esses infelizes não devem ter mãe, nasceram de chocadeira, porque se ele não protege a própria mãe, como que ele vai me proteger? Durante a semana que o afluxo aqui é pouco, você vê encarreirado assim 6 jovens, entre 20 e 30 anos, ou está sem a máscara, ou com a máscara no queixo. Para que serve? Eu uso a minha, me protejo ele. Amanhã eu vou disputar com ele o respirador lá no hospital. Ele, como é mais jovem, vai ter a preferência. É justo? Quer dizer, eu não sei se isso é desrespeito, falta de cultura, se é adepto da filosofia do presidente. Eu não sei o que ele tem, só que falta respeito. Bem, essa é uma reportagem que foi lá de Goiânia, mandamos de Goiânia, né? E aqui em Cuiabá nós estamos com os parques fechados, principalmente por conta disso, para evitar esse tipo de situação. Há dias que eu não via uma pessoa tão lúcida falando, né? Sensata, né? Sensata. Dona Maria Inês, pedagoga. Será que o pessoal é filho de chocadeira mesmo? Eu acho que é, porque o cara não cuida da mãe de fato. De fato, o que ela falou aí tem tudo a ver, né? É uma realidade que a gente tem que ficar atento. Sim, faz todo sentido. Olha só, ontem, no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, traz esse alerta. O número de óbitos no Brasil já passou de 76 mil, já está em quase 77 mil. São 76.688 óbitos. Então, isso que ela falou faz todo sentido por conta desse número de óbitos que está tendo muito. Nós temos aí o colapso na saúde, que não está tendo UTI. E o número de casos confirmados já passou de 2 milhões, 12.151 casos confirmados de Covid-19. Então, esse é o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. E a gente sabe que todos os dias de manhã, todos os dias, esses números são atualizados, então provavelmente esses números ainda podem ser maiores ainda hoje, Luiz. Casos recuperados, 1.296.328. Esse número é muito, muito, muito importante. Muito importante, até porque você que está aí nos acompanhando precisa saber o seguinte: existe sim recuperação, né? Não é uma pena de morte. Quando você contrai o vírus, não é uma pena de morte, mas de 10 a 15% da população pode sim contrair o vírus na forma mais grave e aí precisar de UTI. E nesse caso, você sabe o que está acontecendo aqui, ó. 1.296.328 pessoas já se recuperaram do Covid. Vamos aguardar que esses números aumentem, que esses números cresçam. Geisiane, obrigado pelas suas informações. Mais alguma informação importante? Por enquanto não, Luiz, mas eu vou ficar acompanhando. E esse estudo da Fiocruz aqui? Essa é uma informação de uma matéria da TV Cultura de São Paulo. Bom, o estudo da Fiocruz identificou 3 linhagens diferentes do novo coronavírus na Amazônia. Vamos à reportagem.
A análise dos genomas mostra que a Covid-19 foi importada de diferentes regiões do mundo. Essa é a explicação para a existência de linhagens diferentes do novo coronavírus na Amazônia. No Amazonas, o estudo de epidemiologia molecular sequenciou 37 genomas do novo coronavírus e foram identificadas 3 cepas diferentes do vírus, A2, B1 e B1.1. Em Rondônia, a análise de 8 genomas mostrou 2 tipos diferentes de SARS-CoV-2, o B1 e o B1.1. Essas linhagens elas tiveram circulação na Europa, nos Estados Unidos, também na Austrália, e nos mostram que o vírus entrou pelo menos 3 vezes no estado do Amazonas, e o que mostra como essa dinâmica de transmissão foi maior até do que a gente imaginava. Uma das hipóteses é de que o vírus chegou primeiro no Amazonas por conta do maior fluxo de turistas e depois se disseminou para outros estados da região. As análises demonstraram que ao longo do genoma foram encontradas 22 mutações do vírus em relação ao primeiro sequenciamento feito na China. As mutações são pequenas alterações no genoma que tornam as cepas virais diferentes daquelas que circularam no início da pandemia. Essas alterações podem estar associadas com a alta propagação do vírus. De acordo com os pesquisadores, ainda é cedo para afirmar se alguma dessas 3 linhagens do novo coronavírus é mais perigosa do que as outras. Na próxima fase da pesquisa, os cientistas da Fiocruz pretendem identificar com precisão de onde vieram as linhagens do coronavírus que circulam ou já circularam na Amazônia desde o início da pandemia. Eles querem saber também quando essas cepas entraram no Brasil. O estudo da Fiocruz, além de servir para mapear como o vírus entrou na Amazônia, também será útil para orientar ações de vigilância molecular de combate ao vírus e o controle da pandemia. Agora mais essa para a gente ouvir e dormir com ela, né? 3 linhagens do coronavírus. 11h28, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Vamos com imagens da CEMOB hoje? Opa, tá aí imagens da querida CEMOB que voltou a funcionar o link aí. Vamos aí com... Bom, voltamos em instantes, até já. Dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Estamos de volta, você vê aí imagens da Avenida Fernando Corrêa da Costa, é isso? Nesse momento o trânsito está tranquilo, né? Agora eu vi uma imagem na hora que a gente foi para o interior, para o intervalo, uma imagem ali da Avenida Miguel Sutil, ali no trevo do Tijucá, do Pedregal ali, que olha, isso aí é a Avenida Miguel Sutil, né? Não, isso aí é a Avenida... Ah, é Fernando Corrêa, tá a passarela lá. Olha o movimento lá nesse momento. É disso que eu estou falando, ó. Não adianta ter lockdown, ter quarentena, fechar o comércio, mas as pessoas continuarem indo para a rua. Não adianta. Aí você vê a Avenida Miguel Sutil. Bem complicado. Olha o movimento aí. O movimento está rolando, né? Muita gente na rua. Muita gente na rua.
Bom, são 11 horas e 31 minutos, 11h31. Vamos falar um pouquinho de economia. A planejadora financeira Eliane Metzner está aqui comigo hoje. Eliane, acertei o nome, tudo bem? Acertou, olá, tudo bem e você? Prazer recebê-la aqui, muito obrigado. Só coloca o retorno dela aqui pra gente. Bom, como fazer para cuidar do dinheiro agora em época de pandemia, que as pessoas de repente estão desesperadas sem saber. Compra alguma coisa que está precisando, compra algo que vinha sonhando, vinha, né, algo supérfluo de repente, segura o dinheiro. Qual o comportamento que você, como planejadora financeira, quando a pessoa te procura, o que você orienta a pessoa a fazer? Sim, a primeira coisa que é preciso tomar pé é qual é a situação financeira de fato. É olhar os 3 pilares da inteligência financeira antes de ir para o investimento, porque às vezes as pessoas estão indo direto para o investimento sem olhar o que há o que tem antes disso, né? E aqui a gente tem os 3 pilares, que é o gerar, o gerir e o multiplicar. Então, primeiro tem que avaliar como está a sua renda, se ela já foi afetada, se ela tem chance de afetar. Por que isso? Porque quando eu for fazer os investimentos, eu preciso deixar uma parte, uma reserva que serve para quê? Para emergência, né? Então, esse é um dinheiro que eu vou ter que deixar em algo que tenha liquidez, não vou precisar me preocupar tanto com rentabilidade, porque é o dinheiro que é para emergência, justamente para esses momentos como a gente está vivendo agora. Se precisar, muita gente que tinha reserva, utilizou reserva. Quem não tinha, percebeu da importância de ter pelo menos, né, 6 vezes os seus gastos mensais de reserva, porque eventualidades acontecem. Agora nós tivemos uma pandemia, uma crise bastante grande, mas tem outras eventualidades menores que a única coisa que a gente sabe sobre eles é que de vez em quando acontecem. Então, quando eles acontecem, a gente tem que estar preparado. Então, assim, antes de eu pensar em investimentos, eu tenho que fazer essa análise, como que está a minha renda, qual é a perspectiva nos próximos meses. Ela vai suportar os meus gastos, ela não vai suportar, eu vou ter sobras, eu não vou ter. Daí, depois, o segundo passo é olhar para a sua gestão financeira. A gente sabe que tem que fazer revisões periódicas, que tem que fazer acompanhamento, mas como isso dá um pouquinho de trabalho, a gente acaba fazendo o quê? Acaba deixando para depois. A maioria das pessoas acaba não fazendo essa gestão financeira. E quando tem esses momentos em que é importante a gente fazer essa avaliação, ver assim, será que a minha estrutura de gastos está condizente? Será que eu posso fazer avaliações de, por exemplo, algumas assinaturas, algumas coisas que eu nem uso tanto assim, para ter essa redução e encaixar, para daí, a partir disso, a gente ir para a parte, então, de planejamento de investimentos. Quando a gente fala de planejamento de investimentos, tem que ver, assim, quanto que é o volume que eu tenho, se eu tenho uma disponibilidade mensal, um valor mensal para aumentar essa reserva, ou se eu vou utilizar ela, e aí sim eu vou fazer a minha distribuição. A gente também percebe que os juros caíram muito, né? A gente está com juros próximos de 2% ao ano, está 0,15%, 0,18% ao mês. Então, ela é uma taxa muito baixa e que acaba perdendo um pouco a atratividade com relação a juros. Aí é natural algumas pessoas quererem migrar, então, dessa renda fixa para ir para onde? Para ir para a renda variável, para ações. E quando a gente conhece, ok, mas será que é todo o dinheiro que eu vou fazer isso? Eu sempre uso o exemplo de você tem que fatiar o teu dinheiro. Você tem que deixar uma parte para a tua reserva de emergência, esse dinheiro você não vai poder correr riscos, mesmo que o resultado, que os juros sejam poucos, mas eles precisam estar no investimento que tenha boa liquidez e que você consiga sacar e que não tenha muito risco. E aqui vale, então, os investimentos atrelados ao DI, os CDBs, aí até a poupança, sim, se é para liquidez, não importa muito você ganhar 0,13, 0,15, porque vai ter imposto de renda, a poupança não tem. Então, assim, aquele dinheiro para emergência tem que estar em um lugar seguro, ponto. Aí você vai pegar uma parte que é para multiplicar, que é para buscar uma melhor rentabilidade. Aí você precisa estudar quais riscos eu estou disposta a assumir.
Eu vou colocar todo o meu dinheiro em risco? Não, eu vou colocar aquilo que o teu perfil e a tua capacidade admite. Aí eu posso pegar uma parte e colocar em fundos de ações, ou ter uma conta de uma corretora e comprar diretamente os meus ativos, só que daí eu vou ter que fazer o quê? Também tomar cuidado com qual ativo eu compro. Porque, assim, ó, a Bolsa, se a gente pegar o início da pandemia, ela estava lá nos 120 mil pontos, aí ela caiu praticamente 40%, né? E agora ela está recuperando, já passou dos 100 mil pontos, ela está evoluindo, e isso leva também algumas pessoas a acreditar, olha, a Bolsa não é ruim, e realmente não é ruim, é muito bom, mas ela demanda o quê? De você estudar um pouquinho o mercado e olhar quais empresas você está comprando. Pensa assim, se eu fosse comprar essa empresa, eu compraria, ela dá resultado, ela tem potencial de valorizar, ela distribui lucros, são questões que eu preciso avaliar para ver se eu compraria esse dinheiro. E, por outro lado, eu também tenho que pensar na longevidade, tenho que pensar na aposentadoria, o que eu vou fazer, qual o dinheiro que eu estou reservando para isso. Então, aqui eu tenho bem definido 3 grandes segmentos. Uma reserva, que pode ser tanto para emergência, como também para oportunidades. Digamos que alguém não teve renda reduzida e tem potencial de continuar com essa renda e está num nicho que está tranquilo, que mesmo com a pandemia não vai sofrer. Mas será que tem alguma oportunidade com relação a bons negócios que pode adquirir, com relação ao imóvel que pode adquirir por um preço baixo, ele pode valorizar? Então, assim, é importante o quê? Não tem receita de bolo pronta. Eu preciso avaliar o investimento para ver qual deles que realmente vai atender a cada caso. Então, assim, não é quadrado a mesma receita para todo mundo. São pontos de atenção que todos devem observar e aí avaliar o seu caso individual. Eliane, o Juarez Fiel tem uma pergunta para fazer para você. Fala, Juarez. Bom, Eliane, você está falando, por exemplo, de não carregar os ovos numa cesta só, mais ou menos isso. Mas o problema é assim, quantos ovos nós temos nesta cesta? O que está acontecendo hoje? É uma insegurança total, porque, primeiro, os problemas começam aqui, no local. As pessoas, cada dia, não sabem o que será o dia de amanhã. Então, eu acho que, nesse momento, é ter toda a prevenção de aguardar um pouco de algum horizonte, porque agora o que a gente vê é uma luz no fundo do túnel e no sentido contrário. Então, eu acho que a prudência seria um dos fatores. Mas a pergunta é a seguinte, com essa mudança de juros, então dá para se pensar em algo de longo prazo, desde que você esteja pelo menos ou trabalhando ou tendo ainda alguma renda, o que já é uma raridade, não é isso, Eliane? Isso, Juarez, você tocou em pontos aqui fundamentais. Né? Primeiro, precaução. Precaução e carinho de mãe e de vó não faz mal para ninguém, né? Sempre é muito bem-vindo. Então, o que é importante? Você ter essa precaução. Por isso que eu falo que tudo começa com analisar a tua fonte de renda. Porque sem caminhos normais, quando não havia pandemia, quando a economia estava tudo bem, havia uma programação, agora é ponto de você reanalisar e de perceber assim, ó, a atividade que eu tenho chance de ter uma redução, eu vou precisar ocupar as reservas que eu já fiz, aí essa parte, ela não tem que se preocupar com o rendimento, tem que se preocupar com o quê? Com segurança e com liquidez. O que é liquidez é a possibilidade de você resgatar quando quiser. Porque não adianta nada você pegar o teu dinheiro e comprar um imóvel. Ah, mas o imóvel está metade do preço, eu vou comprar muito bem. Mas se você precisar desse dinheiro, você não vai conseguir vender o bem. Então, você não vai ter liquidez. Então, você tem que ter liquidez. Esse é o principal aspecto. Você tem que ter segurança e liquidez naquele dinheiro que você pode utilizar. Mas tá, Eliane, por quanto tempo que eu preciso fazer essa precaução? Bom, depende, né? No começo da pandemia, falava-se em 2 meses, depois passou para 4, depois passou para 6, né? Hoje está se estimando um período de, no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio, que vai levar até que a economia se recupere. Isso não quer dizer a questão dos casos de aumentar, assim, de continuar numa escala crescente, porque, assim, tem aquela questão que se fala de que até que as pessoas não pegarem ou não surgir a vacina, vai continuar tendo casos, né?
tem casos mais graves, casos menos graves, né? Eu tive Covid e foi leve, graças a Deus, não precisei de hospitalização, mas assim, ó, tem casos e casos. Não tem uma lógica muito forte no sentido de que, final do ano vai estar tudo normal, a economia vai voltar acelerada, a gente não sabe disso. Até por isso que se fala do novo normal, aprender a conviver com a pandemia. Aí, com isso, vem novas formas de renda, vem a utilização da tecnologia a nosso favor. Como eu posso fazer para que continue tendo renda, apesar da pandemia? E se eu ver aqui algum risco, eu preciso saber que eu vou ter que conviver com isso por pelo menos mais 6 meses, mais 1 ano, sem que essa situação viva. Aí esse dinheiro, com certeza, não pode ter risco. Aí ele vai para o CDB, ele vai para um fundo DI, ele vai para uma poupança, para algo que não apresenta esse risco. Eliane Metzner, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, pelas dicas que você deu e fantásticas. Eu acho que mostra que a vida, né, pós-pandemia, as pessoas não precisam também se desesperar, né? E principalmente vida econômica, né? Para a gente encerrar, como é que você vê essa quarentena forçada já durante praticamente 30 dias que a gente está vindo da quarentena? Estamos primeiro 15 dias, 1 semana a mais e agora mais 1 semana. Como é que você vê isso e como que você avalia os efeitos dessa quarentena na economia? Ela é uma questão bastante delicada, que temos sim a questão de saúde, questão das UTIs, de gravidade, de pessoas que eram totalmente saudáveis, inclusive jovens morrendo, e por outro lado tem a economia que precisa funcionar. E isso nos leva novamente à questão, o que eu posso fazer para buscar renda de outra forma? Ou seja, se eu não posso bater de frente, como eu posso circular essa situação para buscar renda? E aí, com relação a investimentos também, então eu tenho uma questão de pandemia, que eu preciso deixar uma parte dos investimentos como seguro, e por outro lado, eu sei que tem um juro baixo que, se eu não fizer nada, vai comer toda a minha economia, eu vou usar o dinheiro que eu guardei e não vai acontecer nada. Então, ele é um misto de buscar produzir uma renda de alguma forma, do meio tradicional ou de uma forma diferente, que eu consiga trabalhar isso, buscar nos investimentos, dividir ele, deixar uma parte com mais precaução e, ao mesmo tempo, ir buscando novas formas de ter uma rentabilidade melhor, avaliando o risco, para trazer o quê? Risco e resultado, para que o meu dinheiro não se deteriore, né, que ele não suma, e com isso fazer com que a economia continue girando. Então, o que não dá é para a gente parar totalmente ou dizer, não, eu não posso fazer nada. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Independentemente do setor, da atividade, sempre tem alguma forma que você consegue buscar alternativas para o seu negócio. E, às vezes, dentro do modelo tradicional não consegue, mas será que tem outra forma que eu consigo? Porque com isso eu também ajudo o nosso país, a nossa economia nacional, regional, local e pessoal a continuar alavancando, buscando alternativas para que a gente consiga passar por isso e, quem sabe, até não construir alternativas que são muito melhores do que aquelas que a gente tinha no passado. Muito obrigado pela tua participação, sucesso. Obrigada, para vocês também. Eliane Metzner, planejadora financeira, né? Tá aí uma boa dica, se você depois quiser o telefone da Eliane para consultar, fazer alguma consulta com ela, entre em contato com a nossa produção através do nosso WhatsApp aqui, o 99615-4094, que a gente vai passar para você numa boa, tá bom? Vamos para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando de música, falando de uma live solidária, falando de uma live que vai acontecer hoje à noite, falando sobre relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos. Não saia daí, nós voltamos em instantes, até já. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar o centro-oeste do país nesta sexta-feira. Em Mato Grosso, áreas do norte e noroeste de Mato Grosso do Sul e no oeste de Goiás, o dia será ensolarado. Já nas demais áreas da região centro-oeste do país, incluindo Campo Grande, Goiânia e Brasília,
o sol brilha forte, mas ainda aparecem algumas nuvens no céu. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% no centro-sul de Mato Grosso, no oeste de Goiás, áreas do norte e noroeste de Mato Grosso do Sul. Já nas demais áreas do centro-oeste, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista em Campo Grande de 17, a máxima de 32 graus, mínima de 15 e máxima de 30 graus em Goiânia. Nos próximos dias, tem pouca ou nenhuma chuva prevista para toda a região. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Estamos de volta com imagens da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. Há dias que a gente não tínhamos, né, as imagens da CEMOB. Está voltando devagarzinho aí. E você vê aí imagens. Essa aí, estava tão boa. Mas acontece isso. Aí nós temos imagens da Avenida Miguel Sutil. Miguel Sutil. Olha o movimento da Miguel Sutil nesse momento. Às 11h48 da manhã. Olha o movimento aí na Miguel Sutil. Mas vamos lá, continuando por aqui, 996154094 é o nosso WhatsApp. Deixa eu dar uma dica para você de uma live que vai ser realizada hoje, às 5 horas da tarde, está aqui comigo, aqui, ó. 5 horas, 18 horas, horário de Brasília, está aí. A live com a Cirlei Teis, que já esteve aqui no programa. O tema: a diferença entre as relações tóxicas e abusivas. Então, @Cirlei Teis no Instagram, siga ela. Essa é uma live muito importante porque nós tivemos aí um aumento muito grande de casos de violência doméstica agora durante a pandemia. E essa live vai falar sobre a diferença entre uma relação tóxica e uma relação abusiva. As pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Então, vale a pena você acompanhar essa live hoje às 17 horas, horário de Brasília, às 18 horas de Brasília, 17 horas de Mato Grosso, @Cirlei Teis, segue ela aí no Instagram, tá bom? Agora, Juarez Fiel, você está preparado para o que virá? Só para reforçar a live da doutora Cirlei Teis, eu quero aqui dizer que já tive o privilégio de trabalhar com ela e vão ganhar e ganhar muito em participarem dessa live. Eu também quero ver se entro por lá para poder aprender um pouco com a doutora Cirlei. 17 horas. 17 horas nós vamos estar lá. Mas eu perguntava se você estava preparado para o tamanho do talento que a gente vai mostrar agora. Bota o vídeo aí da música. Olha isso aí. Olha o tamanho desse talento. Thay Rodrigues. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir essa voz privilegiada. You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking you. It's so sad that you're leaving. O timbre dela é muito It lindo. takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, oh. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I
Eu ficaria ouvindo aqui, Thay. Puxa, você me arrepiou aqui, viu? Foi muito... Botou a participação no The Four, né? Que a gente assistiu aí. Foi o ano passado, né? Foi ano passado. Dá até uma nostalgia agora. Bom, primeiro que você nos representou muito bem, ficamos muito felizes com a sua participação. Quase chegou lá, né? Saiu na semifinal, né? Então, o programa tinha uma dinâmica bem diferente, né? Que toda semana tinham finalistas, assim, vamos dizer, que eles falavam, né? Mas aí eu saí, eu cheguei a ser finalista, fiquei uma semana, aí no outro programa eu saí, perdi pro vencedor do programa, que é incrível, ele era muito maravilhoso, e depois eu voltei para repescagem também, mas não cheguei, né? Não cheguei na final realmente. Mas foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. Deve ter sido. Bom, e essa live? Você agora vai fazer uma live para os músicos que estão em dificuldade. Tem muita gente passando hoje dificuldade por conta da pandemia? Como é que está o setor? Olha, tá bem crítico, na verdade, sabe? Porque a gente que vive de música, né? A gente depende de pessoas, de aglomerações, de pessoas de festa, né? Então, como isso não tá impossível, não tem como de jeito nenhum. Então, nós que trabalhamos no setor de música, de arte, não só cantores, músicos, mas cerimoniais, pessoas que mexem com outro tipo de evento também, sem ser só música. Então, tá todo mundo nesse momento, sim. Se não tem um plano B, tá passando por muita dificuldade realmente, entendeu? Vai ser dia 1º de agosto. Vai ser dia 1º de agosto, vai começar às 5h30 da tarde, para pegar o pôr do sol, né, da nossa cidade maravilhosa aqui, calorada, e vai até a noite. E vai ser no seu Insta? Como que as pessoas vão poder acompanhar? Vai ser no meu canal do YouTube, que é Thay Rodrigues, com Z, oficial. Vai ser transmitido por lá. Eu não sei se eu vou transmitir também pelo meu Instagram, isso eu vou ver se vai dar certo, mas vai ser pelo YouTube mesmo, oficialmente. Bom, assim que você tiver todos os detalhes, passa pra gente que nós vamos ajudar a divulgar, até porque a TV também vai fazer a transmissão, né? Sim, vocês vão fazer transmissão ao vivo da live, vai ser super legal para as pessoas que não vão ter acesso ao YouTube ou à internet no momento, mas que têm acesso à TV ali. Então vai ser uma coisa bem legal, vai abranger muitas pessoas, vai ter muitas pessoas para doarem, para ajudar o próximo, que essa é a intenção da live realmente, né? Então vai ser uma coisa muito bacana, eu estou muito feliz, estou muito ansiosa, não vejo a hora de chegar o dia 1º. Tá legal. Tá, obrigado pela tua participação por enquanto. Você volta daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, para cantar pra gente, tá bom? Bom, beleza, estou aguardando aqui pra gente cantar. Já. Thay Rodrigues. Olha só, Juarez Fiel, você me fala o que hoje temos boa notícia ou vamos falar da quarentena? Qual que vai ser a nossa pauta hoje? Hoje tá Vamos só tentar segurar as pessoas que estão lá desesperadas com mais uma semana de quarentena, Luiz. Uma coisa muito direcionada, parece que criminalizaram, pegaram setores, Luiz Fernando, que, tipo assim, academia e tantas outras coisas que não são o gargalo. Quer dizer, o que está acontecendo hoje? Essa gestão começou lá em cima no Supremo Tribunal Federal, quando criou essa balbúrdia nesse país. Hoje um manda, o outro manda, que não manda também. Quer dizer, aqui em Cuiabá e aqui em Várzea Grande. Bom, o presidente manda. Também não. Também não, ele manda dinheiro. Isso sim, isso nunca faltou. Sempre mandou dinheiro, tem quase 1 trilhão investido nisso. Então o que falta? O grande problema, Luiz Fernando, é que nós não temos leitos de UTIs. Ponto final. O resto das pessoas estão trabalhando e quem está trabalhando não está morrendo. Está morrendo pessoas com comorbidade, às vezes não. Mas eu quero dizer o seguinte, Luiz, morre gente todo dia e aos montes. Você sabe de uma notícia? O ano passado morreram menos pessoas que esse ano. Então tem alguma coisa estranha nisso. Agora, o que acontece?
Quando chega a noite, Luiz Fernando, que tinha que estar todo mundo nas suas casas, e aí toda uma estrutura para impedir isso. Porque durante o dia todo mundo quer trabalhar, porque não tem mais nada o que fazer, meu Deus do céu. E aí fica um juiz que, sabe, não tem um mínimo de problema. Ele pode ficar em casa, a família dele, está todo mundo numa boa, seu saláriozinho correndo, chegando todo mês. E o pobre diabo que tem que ir lá e se virar e levar comida para casa, Luiz Fernando. Então, é muita brincadeira com coisa séria. E eu não estou falando para descuidar de nada. Aqui na TV nós trabalhamos todos os dias, com todo o cuidado necessário. Por que não se fazer alguma coisa, tipo assim, à noite, movimento zero, festa zero, bebida zero, tudo zero. Mas durante o dia vamos trabalhar. Pelo amor de Deus, doutor José Luiz Lindotti, vamos parar com essa loucura que está aí na cabeça desse Poder Judiciário que ninguém consegue entender para onde querem levar esse país. Bom, com a análise do Juarez Fiel, nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Juarez, pela sua participação. Thay Rodrigues vai cantar ao vivo para a gente no finalzinho do programa de hoje. Thay já está pronta aí. Nos encante com o seu talento. São 11 horas e 57 minutos. Nós voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, se Deus... Amanhã não. Segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Um bom fim de semana a todos vocês e até lá. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine line, a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You shoot and a star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away, all right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Shining bright like a diamond. I'll rise to the universe and see more shine Emily. Feel the one will never die. We're like diamonds in the sky. You shoot in the star I see a vision of ecstasy. When you hold me